deixa eu perguntar então, já que você tem 3 filhos, o que é uma vida boa pra você? A gente sempre começa assim. Eu sei que é abstrato, é complicado, por isso que eu dou uma enrolada pra você pensar um pouquinho no que falar. E é uma Não, isso eu pergunta faço antes, né, de começar o podcast, não agora. Não, perde o brilho, perde o brilho. Perde o rebolado. Perde o rebolado. O que é uma vida boa? Quando você ouve isso, o que vem na tua cabeça, cara? O que é uma vida boa? Difícil, né? É difícil, bem difícil. Olha, pra ser bem sincero mesmo, eu acho que a única parte da minha vida, hoje em dia, que eu não considero boa, no sentido absoluto do termo, é que eu ainda não consegui ser um escritor que vendeu milhões de livros. De resto, eu tenho uma vida que eu não imaginaria que eu conseguiria ter. Porque hoje em dia eu trabalho de casa, eu trabalho escrevendo, eu posso interagir com as pessoas o tempo que eu quiser, quando eu não quero mais, eu não interajo mais também. Eu tenho 3 filhos, tenho uma esposa, eu moro numa casa confortável, então em relação a uma vida material, uma vida profissional, é uma ótima de uma vida que eu tenho hoje em dia, entendeu? Eu acho que uma vida boa, no sentido absoluto, aí complica um pouquinho, né? Preciso pensar mais nessa pergunta para respondê-la de forma justa. Inclusive, eu lembro que vocês conhecem aqui o Lavo de Carvalho, o professor Lavo de Carvalho, né? Sou aluno dele. Essa pergunta é muito difícil porque ele passou um exercício que ficou famoso na internet, que é o chamado necrológio, que ele manda que você imagine que você morreu e aí um conhecido seu escreve o seu necrológio, né? Esse é um texto elogioso para o seu funeral. Ele fala, imagina a sua vida ideal ali. Quem você... Não que você conseguiu ter materialmente, mas a pessoa que você conseguiu ser. E é um puta de um exercício difícil. Porque quando você começa a pensar, você começa a escrever, você fala, rapaz, eu não tenho muita ideia. Você escrevendo sobre... Isso, você finge que é o seu amigo ou um conhecido seu. Escrevendo sobre você morto. Isso, alguém que conhecia você intimamente. Entendi. E aí ele diz, você não pode colocar realizações materiais ou profissionais. Assim, ele escreveu muito, ele ganhou muito dinheiro. Não, você tem que colocar a pessoa que você foi. Então, assim, tenta imaginar a pessoa ideal que você gostaria de ser e coloca no necrológio. Assim que você começa a escrever, eu fiz isso umas 2 vezes, isso é bastante comum entre os alunos do Olavo que tentaram fazer, você percebe que você não pensou direito sobre isso. E fica tudo muito abstrato, é muito difícil de você... E essa é a ideia mesmo, a ideia é que você vai fazendo exercício ao longo da sua vida inteira, para que você vá refinando o seu ideal de vida boa. Por isso que, assim, cara, eu não consigo responder de forma muito... Você já respondeu, a vida examinada, né? Vida examinada. Essa é o propósito da filosofia e o propósito do exercício do necrológio, né? Então, uma máxima socrática, né? A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Porque, nesse sentido, né, para a gente contar o cenário para responder essa pergunta, é você levar em conta que a estrutura da comunicação é narrativa. Então você tem que ter uma história para ser contada ao final da sua vida, que é quando não dá mais para reescrever. Então, assim, até o final da vida você tem capacidade de mudança. Depois, o Viktor Frankl fala isso, né? Congela, né? E aí você não consegue mais atuar na sua vida. Sim. Então, quando isso termina na morte, aí por isso o exercício, né, do necrológio que você construiu. E nesse sentido, né, o professor Olavo falava que você tinha 3 narrativas que eram dignas de ser contadas, né? A primeira delas, em que você buscava sua satisfação... São só 3 narrativas possíveis onde você pode ter capacidade criativa infindável, né? Segundo o que o professor falava. Né? A primeira é prosperidade e conforto, no sentido de que você tem um negócio, você quer ganhar prosperidade e conforto, aumentando o seu negócio. É o protótipo do empreendedor, né? A segunda é a dignidade e honra, que também você pode esgotar toda a sua inteligência, que é o que a espécie tem de própria, né? A capacidade de inteligência. Você pode esgotar a sua inteligência buscando dignidade e honra, seja a dignidade entre os pares, seja a honra de uma profissão ou de um serviço público, por exemplo, né? E você tem o caminho da busca da sabedoria, em que você busca a vida inteira ter a posse do conhecimento máximo possível na sua personalidade, na sua alma. Tripartição da alma e Platão, negão. É isso, né? Então, assim, como é que você conta essa história? E o exercício, e a gente brinca dessa pergunta aqui, é um pouco de mostrar a densidade do que a gente está falando, né? A gente, às vezes, isso vai
as coisas vão mudando, mas o propósito muda menos, né? Os filhos mudaram muito esse cálculo, velho? Porque deve ser uma pancada, né? Existencialmente falando, nem tanto, na verdade. É que assim, existe uma diferença muito grande entre você saber uma coisa intelectualmente e você viver aquela coisa, né? Uma coisa que pega com os filhos e que eu só descobri na prática é que você começa a perceber algumas falhas suas nos seus filhos. Eles estão imitando você. Então, às vezes, você percebe uma coisa que você não gostaria de fazer, você percebe uma faceta sua que você não gostaria que existisse, e a qual você geralmente não presta atenção, porque você não quer, você vê refletida no seu filho. E às vezes você precisa corrigir o seu filho por fazer uma coisa que você faz, tá entendendo? E você sabe que assim, cara, ele tá fazendo isso aqui porque eu acho que ele viu eu fazendo. Eu sei que eu sou assim também, entendeu? Então eu acho que nesse sentido assim de os filhos me obrigaram, obviamente, né, a deixar de ser moleque, eles me obrigaram a... Porque isso que aconteceu? Eu me casei com a minha esposa, obviamente, né? Ela era bem nova, eu era mais ou menos novo, mas eu não sou formado em nada. E na época eu tinha trabalho freelance, foi antes do Instagram, então eu não ganhava quase nenhum dinheiro. E quando a minha esposa ficou grávida, eu tava meio que preparado até para um filho, mas ela veio e disse que eram 2, né? Então assim, primeira gravidez, 2 filhos, ela chegou em casa radiante de alegria, de felicidade, de... E eu falei, cacete, como é que ela tá tão feliz assim? Porque assim, eu não tenho a mínima ideia de como a gente vai sobreviver, entendeu? Então, nesse sentido, assim, de deixar de ser moleque e amadurecer no sentido mais básico do termo, me ajudou muito. Mas quando você fala, cara, você mudou como pessoa, os seus objetivos mudaram, nem tanto. Talvez eles tenham ficado mais sérios. Né? Porque assim, você tem uma nova geração de pessoas que só existiram porque você existe, porque você fez uma escolha, né? De se casar tal. Então, se você cagar muito feio, né? Você tem você tem espectadores ali que são especialmente importantes nesse sentido. Você não quer falhar como ser humano nesse sentido, tá? Mas assim, se perguntar assim, o seu ideal mudou? Não, porque o meu ideal continua sendo meio vago, meio difícil de definir. Você vai falar, qual que é o teu ethos? Isso. Eu continuo um pouquinho difícil de definir isso. Eu acho que eu vou mudando bastante ao longo do tempo. Então, nesse sentido, eles mudaram. Caramba, agora eu tenho 3 pessoas que só existiram por minha causa. Um dos meus filhos, o Alvo, que é um dos... Álvaro, né? Um dos gêmeos. A gente foi fazer uma reunião na escola e aí a professora falou pra mim, o Álvaro só fala de você aqui na escola. Aí você fala, puta que pariu, né? Assim, eu sou o exemplo máximo dele. Máximo, assim, na vida inteira. Então, isso tem um peso. Nesse sentido, mudou muito. A vida fica mais séria por um lado, mas também pelo outro lado mais significativa.